Meus amados, paz do Senhor para todos vocês. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3. A carta que Paulo, o apóstolo, escreve à igreja de Colossos. Carta de Colossenses, capítulo 3. Segundo os estudiosos, Paulo nunca esteve na cidade de Colossos. Mas ele ouviu falar dos problemas que tinha a igreja em Colossos. Então ele escreve esta carta. Eu digo que todas as cartas que nós temos, que são as cartas para as igrejas, é porque aquela igreja estava com um problema. Tinha um problema, então a carta foi escrita porque tinha um problema naquela igreja. Eu digo também é para nós, porque muitas vezes a gente está com um problema. E a Bíblia, então, ela é escrita para nós, o nosso favor, o nosso benefício, para a nossa instrução. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, porque vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que a sua vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Podemos sentar, meus amados, em nome de Jesus. Queridos, que maneira, que coisa preciosa. Esse ano para nós, a inspiração que Deus nos trouxe é o ano de conquista. Eu digo que não existe conquistas sem esforços. Não existe nenhum tipo de conquista que se alcance e que se obtenha se não tiver algum tipo de esforço. De que, por exemplo, há 7 anos atrás, nós tivemos aqui na igreja uma grande reforma. Quando o púlpito era virado para lá, certo? E a igreja saiu do parquê para cá. Nós tiramos toda a cobertura, todas as telhas que já estavam podres. As tesouras estavam cheias de cupim, tiramos toda a elétrica, ficou em pé aquela parede, esta aqui, e parte daquela ali. O resto fizemos tudo novo. No período que nós estávamos fazendo a reforma aqui na igreja, nós alugamos o auditório do Colégio São Luís por 4 domingos. E ali nós ministrávamos os cultos no auditório São Luís, enquanto aqui estávamos em reforma. E eu lembro que liberamos para todos os apriscos na época, para ministrar oferta no aprisco, que tem várias igrejas que trabalham com pequenos grupos, células, e ministram oferta sempre. Eu digo, não é o nosso propósito ministrar oferta nas nossas reuniões no aprisco. Porém, tendo em vista que nós temos um projeto e um desafio precioso da parte de Deus, nós vamos estar, a partir desta quinta-feira agora, ministrando oferta sim nos apriscos, mas é uma oferta que tem início e ela tem fim. O momento que nós concluímos o que nós precisamos para a reforma, terminou como também terminamos quando fizemos aqui a reforma. Então eu digo essa palavra para a igreja, para que os irmãos estejam sabendo, não é a iniciativa do líder do aprisco, mas isso aqui é através da direção, no ministério da igreja, nós estamos liberando para ofertarem nos apriscos. Pessoas que elas vão no aprisco e não vêm nos cultos, mas elas gostariam também de participar e de fazer parte desta bênção, amém? Então, nos apriscos está liberado para ofertar, certo? Essas ofertas serão trazidas no domingo e serão colocadas aí aqui, feita a contabilidade pelos tesoureiros da igreja, ok? Então tem início e ela tem fim, ok? Vai ser com esse propósito, amém? Graças a Deus estou feliz, porque está indo, as ofertas, os irmãos estão contribuindo, né? E em nome do Senhor Jesus, em breve nós vamos ver aquele pavilhão já, a empresa contratada aí, cobrindo aquele enorme prédio, amém? Graças a Deus. Também no próximo sábado, nós vamos ter o casamento coletivo, amém? Graças a Deus. Vamos ter também no domingo que vem, na parte da manhã, nós seremos anfitriões de um evento. Esse evento é o evento que é o encontrão regional da UFEBRAC. O FEBRAC é a União Feminina do Brasil para Cristo. E esse encontrão virão mulheres de todas as cidades, né? Vindo de Rolante, Taquara, Parobé para cá,
até a cidade de Camaquã, da região sul, Camaquã, Tapes, Sarambaré, para cá, certo? Toda a grande Porto Alegre, Glorinha, Gravataí, enfim, vão estar reunidas aqui as mulheres. Aonde vai caber todo mundo, eu não sei, amém? Mas nós vamos receber, nós vamos ser os anfitriões. Vai começar às horas da manhã, certo? E as irmãs aqui da igreja, né, estarão aqui a serviço, a trabalho. Nosso pessoal da recepção, do estacionamento, vão estar servindo a grande Porto Alegre. Então nós somos anfitriões no domingo pela manhã, ok? Também no dia 24 foi anunciado, vamos ter uma festa que vai ser o batismo, amém? Vai ser uma festa, uma grande festa, amém? Eu digo, é um mês muito abençoado esse mês de novembro. Porque nós vamos encerrar o mês no dia 29 e 30 e o dia 1º com impacto, amém? Para que, meus amados, Deus está impactando, Deus quer impactar a nossa vida. Eu digo, o marido que vai para o impacto, ele volta um marido transformado. Ele volta do impacto, ele volta impactado com a vida cheia de Deus. Amém? Ok? A mulher, a esposa, vai voltar de lá impactada, uma nova mulher, restaurada, ministrada por Deus. Os filhos vão voltar do impacto, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Amém? Os pais vão voltar cheio da graça, cheio da unção e do poder de Deus. Amém? Então, dê o seu nome no final da reunião ali, já vai ser num sítio, vai ser um retiro, ok? Esse retiro, esse sítio tem um custo, ok? E aí vocês acertam ali uma entrada já, R$50 parece que é o que nós acertamos, ok? Paga no dinheiro ou no cartão, já deu um sinal, o restante paga durante o decorrer do mês, até a data do retiro, tá bom? Muito bem. Estou anunciando aqui, tem um K, não é um K, é K-churrasco, é coisa boa, viu? K-churrasco, é K o churrasco, que benção. Os irmãos mandaram recado aqui, que é para mim passar lá e comer churrasco, não. K-churrasco a R$10, mas não é hoje isso, né? Não é, né? Tem uma encomenda, aliás, é para o dia 24, vai ter um K-churrasco aqui na igreja, e estão pedindo para fazer encomenda com a Rosane, com a Rejane, com a Daia ou o Giva, ok? Encomende o seu K-churrasco, ok? Muito bem, valor R$10. Final da reunião pode procurar com eles ali. Bem? O Giva também mencionou, queridos, amanhã nós temos audiência de conciliação, porque uma vizinha, 3 casas para lá, onde tem um X ali, colocou a igreja, né? Fez uma denúncia que a igreja faz muito barulho e perturba. Para nós, a igreja nos alegra, né? Só traz alegria e gozo no nosso coração, na nossa alma. Mas eu não quero entender que é o inimigo fazendo isso. Eu estou entendendo, eu tenho uma interpretação de que é Deus realmente nos movendo para nós mudar o nosso lugar mesmo. Amém? Mas amanhã eu peço aos irmãos que estejam orando, que dê tudo numa boa, né? Tudo tranquilo, se resolva tudo numa boa. Amém? Mas eu creio, amados, que Deus está construindo o querer dele na nossa vida. Amém? A nossa vida está na mão dele, a tua vida está na mão de Deus, a tua família está na mão de Deus, e vai cada dia ser melhor, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Vamos entrar então, amados, no texto que nós lemos hoje. A Bíblia diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto. Nós estamos já algumas semanas falando a respeito de uma igreja irresistível. O que é uma igreja irresistível? Quando eu digo igreja, eu sempre vou repetir para vocês. Não é um prédio de material. Nós somos a igreja. Nós não apenas pertencemos, nós somos a igreja. É aquilo que o Senhor Jesus disse, onde tiver 2 ou 3, eu estarei ali no meio. É a igreja. Então nós nos reunimos e buscamos a Deus. Então o que é uma igreja irresistível? Nós sendo irresistíveis para Deus. Como que eu posso me tornar um homem ou uma mulher, um jovem irresistível para Deus? Então, a cada domingo nós fomos mencionando algumas das qualidades. E hoje nós vamos para mais uma, já estamos indo para o final dessa série de mensagem. Então, queridos, o ponto de hoje, uma igreja irresistível, ela relaciona tudo em relação à alma, tudo em relação à vida, uma vida de Deus. E eu digo, quando eu estou falando isso, estou falando assim, relaciona tudo para a eternidade. E não apenas aqui no momento que nós vivemos. A Bíblia diz que
a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Aí o propósito que Deus tem na nossa vida é nós gerarmos, nós produzirmos frutos para a eternidade. E não para o aqui hoje, para o agora, para o momento, mas sim para a eternidade. Aliás, nós precisamos ter em mente que a nossa vida ela é para a eternidade. Então, dentro disso, nós vamos falar da função da igreja, e ela está relacionada à função da igreja com a missão que a igreja tem, ok? Então, qual é a missão da igreja? Através do Evangelho, anunciar Jesus a todos que estão perdidos e que serão alcançados, e que nós, como igreja, ajudaremos essas pessoas a crescer na fé. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 1, ele diz assim, porém, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, e ele vai dizer o que a gente tem que fazer quando a gente ressuscitou. Talvez você disse, mas esse negócio de ressuscitar, eu nunca morri? Como é que eu vou ressuscitar se eu nunca morri? Vamos lembrar, queridos, que quando a gente não tem entendimento das coisas espirituais, a Bíblia diz que nós estamos mortos. A Bíblia diz que nós estávamos mortos no quê? Nos nossos delitos, nos nossos pecados. Nós estávamos afastados de Deus, longe da graça, da bondade, da misericórdia e da filiação paterna divina, por causa das nossas transgressões. Então vivíamos realmente em trevas, nós estávamos mortos. Mas quando a gente conhece a Jesus Cristo, nós então ressuscitamos, temos uma nova vida. Eu digo tanto que o símbolo do batismo e a realidade do batismo nas águas, nós aqui embaixo nós temos uma piscina, um tanque batismal. Cada batismo que nós temos, nós botamos água, enchemos de água, e aí então vem aqui a pessoa que vai ser batizada juntamente com o ministro de Deus, e o ministro de Deus, o homem de Deus que vai fazer o batismo, ele vai pegar a pessoa e vai sepultá-la, vai colocá-la embaixo d'água. E ali é o símbolo de um sepultamento. Depois que tirou da água, é o símbolo de uma ressurreição. É uma vida nova. É uma nova vida que a pessoa passa a viver e ter. Na realidade, o batismo ele é um símbolo de uma nova vida, de um novo começo. E agora Paulo ele está dizendo o seguinte: já que vocês ressuscitaram, agora vocês vão procurar. E procurar o quê? Eles procurem as coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado. O apóstolo Paulo também vai falar no livro de Efésios que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Não diz que nós nos assentaremos. A Bíblia declara que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Não é algo escatológico, futurístico. Já é real. Ao momento que nós ressuscitamos em Cristo Jesus. E agora a palavra dirigida é o seguinte: busque as coisas que são do alto, aonde também Jesus está sentado. Você não vê, mas você já está sentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais, segundo Paulo escreve lá em Efésios. Amém? Depois versículo 2 diz assim, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Mantenha o teu pensamento nas coisas do alto. Pergunto, aonde você tem mantido o teu pensamento? Pastor, só nas coisas aqui da terra. Só nas coisas terrenas. Então está faltando um processo de Deus, de uma plena, completa transformação. Quando a gente tem a nova vida, a gente já não quer mais saber dessa vida terrena. A gente só pensa nas coisas eternas. O nosso prazer, a nossa alegria, está nas coisas eternas e não nas coisas passageiras. A Bíblia mesmo vai dizer que as coisas aqui da terra, elas são efêmeras, são passageiras. As de Deus, elas são eternas, o que Deus tem preparado para nós. A Bíblia mesmo diz que nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, e nem jamais passou por mente alguma aquilo que Deus tem preparado para aqueles que são seus. A Bíblia diz então, mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Onde está o teu pensamento? Qual é o teu projeto para amanhã, segunda-feira? As coisas terrenas, devemos repensar, avaliar, que a nossa vida, espiritualmente, nós não estamos nos enchendo do Espírito Santo. Ter uma vida cheia do Espírito Santo é quando eu só estou pensando nas coisas de Deus, nas coisas eternas para a minha vida, que é aquilo que realmente vai contar. Agora, quando toda a minha vida, todo o meu foco é na terra, é porque eu amo as coisas da terra. E eu estou então tendo uma competição de não mais adorar a Deus, mas adorar a Mamon, o Deus das coisas aqui, o Deus da riqueza, dos bens, enfim, a minha vida material. E aí mostra o quão espiritual, quão fraco está o meu nível espiritual, porque eu só penso nas coisas da terra. Pergunto, você atualmente está onde, querido? Pastor, está no mundo da lua. Não, está no mundo da terra mesmo, porque não está pensando nas coisas eternas. Quando a nossa vida, o nosso projeto é somente coisas da terra, nosso coração está desvinculado daquilo pela qual nós somos chamados. E a Bíblia é bem enfática, meus amados. Está na tua Bíblia, está em qualquer versão bíblica, está lá. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. Vocês morreram, está conjugado no passado. Vocês morreram. Morremos em Cristo Jesus, morremos para o mundo, morremos para o pecado, agora para vivermos para Deus. E diz assim, e agora a vida de vocês está escondida em Deus. A minha vida está escondida em Deus, amém? Diga comigo, minha vida está escondida em Deus. Fecha a tua mão assim, fecha a tua mão assim. Okay? Como se você estivesse segurando um anel ou uma bala, alguma coisa. Não dá para ver. Está segura, está guardada, está protegida. Quando você está assim, você está protegendo alguma coisa. Pode abrir a mão agora. Quando você abriu a mão, está exposto. A Bíblia diz que a nossa vida está escondida em Deus. E não dá para tirar da mão do Senhor Jesus. Alguém que consegue competir com Jesus e abrir, tirar da mão do Senhor Jesus? Não. O Senhor Jesus mesmo disse assim, Pai, todos aqueles que tu me deste, ou seja, é do Senhor Jesus, o maligno não toca. Algumas pessoas, o diabo está furioso comigo e está tocando a minha vida. Não, querido, deixa eu dizer uma coisa, se você é nascido em Deus, se você é nascido de Deus, o maligno não toca. Pastor, mas está tocando. Não toca. A Bíblia diz lá, na carta que João, o apóstolo João escreve, ele diz o seguinte, todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Amém? Guardou isso ou perdeu? Guardou? Todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Repita comigo para ajudar a guardar. Todo aquele que é nascido de Deus. Diga, o maligno não toca. Diga comigo agora, o maligno, faz assim comigo. Não toca, não toca, não toca. Se você é nascido de Deus, o maligno não toca. A Bíblia que diz. Mas pastor, eu estou enfrentando algumas situações. Calma, queridão. É Deus permitindo. É Deus deixando. Isso para nos aprimorar. Para nos melhorar. As cintadas que você apanhou do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, só te ajudou a educar. Não te depenou, não te aleijou. A mesma coisa como Deus está tratando a nossa vida é para nos melhorar. Às vezes é para tirar a arrogância, o orgulho, a presunção que se tem em cima, que se acha o bom, o tal, o independente. Aí Deus deixa um pouquinho. Mas Deus trabalhando conosco. E Deus só trabalha quando Ele realmente tem o seu amor para conosco. Certo? Então, o inimigo não pode, de forma nenhuma, tocar, exceto quando Deus deixa. O Senhor Jesus disse para Pedro, olha, Satanás, disse em Pedro, Satanás nos pediu para cirandear, peneirar, mas eu roguei por ti. Ou seja, não conseguiu tocar. O grande exemplo disso está no livro de Jó, em que Deus mostra como Jó é um homem temente a Deus, se desvia do mal. E o Senhor disse para Satanás, viste como ele me é temente? Senhor, também.
protege ele de tudo, dá de tudo para ele, mas toca para ver. Aí Deus diz, vai, toca nele, tira tudo que ele tem, vai ver que ele não vai me negar. Deus deixou, Deus permitiu. O diabo só pôde tocar em Jó porque Deus deixou. Então, queridos, é um nível a qual Deus deseja nos mostrar que nós precisamos estar pensando e conectando a nossa vida em Deus nas coisas eternas e não nas coisas passageiras. Por que uma pessoa resvala e dá um resvalão e cai em algum tipo de pecado? Porque está pensando só nas coisas temporárias, nas coisas que são passageiras, e não mais nas eternas. Desconectou com aquilo que é eterno. A nossa alma, o nosso coração tem que estar conectado naquilo que é eterno, amém? Quando nós estamos conectados com aquilo que é eterno, as coisas vão funcionar de acordo com a vontade de Deus, amém? Conectados com a eternidade. E o fruto que a gente vai gerar também é para a eternidade. Meus amados, a igreja irresistível é aquela que está conectada com a eternidade. Aquela que está conectada com as coisas do alto e não com as coisas terrenas. Por isso que Colossenses 3:1 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, porque vocês já morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vinda, for manifestado, vocês também serão manifestados com Ele em glória. Meus amados, quando falamos sobre isso, estamos falando exatamente de coisas eternas. A nossa vida está ligada com aquilo que é a eternidade, com aquilo que está no coração de Deus. E aí nós precisamos entender que tudo que nós fizemos como igreja deve contribuir para quê? Propósito de ser igreja. A igreja já tem um propósito. O propósito da igreja é gerar, ganhar, produzir, falar do amor de Cristo para aqueles que precisam e cuidar dessas pessoas. Como é que a igreja cuida? Você entra numa parede lá, tipo um processo de limpeza, de purificação. Não, é através do discipulado, através dos nossos apriscos, através do cuidado. Nos cultos a gente não consegue cuidar de todos. Não conseguimos cuidar de todos, mas dentro do aprisco, todos serão cuidados e muito bem cuidados. E através do discipulado, todos serão treinados, qualificados para desenvolver o chamado ministerial que Deus tem para cada um. É através do discipulado, através do crescendo na fé, que nós vamos levando, conduzindo de uma maneira extraordinária. Falar nisso agora, dia 14, nós temos mais uma formatura de diplomação do Crescendo na Fé, né? Que bênção, gente. Que bênção. Já perto de 50 pessoas e recém fizemos uma grande formatura, né? Deus está agindo de uma maneira extraordinária. Amém? Meus amados, tudo está focado naquilo que é eterno. Amém? O louvor dessa hoje à noite não foi o fruto de um ensaio, o louvor. Mas o louvor, meus amados, é algo muito maior. Tudo que a gente faz no reino tem uma dimensão muito maior daquilo que nós vemos, percebemos e entendemos. A dimensão é muito maior no reino daquilo que nós estamos fazendo aqui. E aí Jesus vai nos ensinar na sua palavra uma coisa muito preciosa. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Lá diz assim: vocês são o sal da terra. É uma afirmação do Senhor Jesus. Vocês são o sal da terra. Depois da afirmação, tem uma pergunta, tem uma interrogação. E aí Jesus vai fazer a seguinte interrogação: mas se o sal perder o sabor, como é que a gente vai restaurar o sabor do sal? Alguém entende aqui de sal, como é que faz para restaurar o sabor do sal? Não sabemos, não tem como. Aliás, ele perdeu a utilidade, porque não salga mais. Ele não produz mais a essência pela qual ele existe. A mesma coisa nós, como igreja, nós temos uma missão. Como assim igreja? Você é igreja, amém? Eu sou a igreja, nós somos a igreja, amém? Diga comigo, nós somos a igreja. Muito bem.
Eu vou pedindo você repetir, mas para guardar, amém? Guardar no coração. E a pergunta do Senhor Jesus, como é que vai restaurar? Aí Jesus diz o seguinte, ó, não tem como restaurar. Não tem mais serventia. A não ser para ser jogado fora, que nem lixo, não tem mais serventia, joga fora. Joga no chão. Faz de aterro. Usa de aterro. A não ser para ser pisado pelos homens. Depois Jesus vai dizer assim, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. A cidade está lá em cima do monte, não tem como esconder, é visível. Não tem como esconder em cima de uma montanha, está lá em cima, dá para perceber e dá para ver. E aí Jesus vai dizer também o seguinte, que é uma comparação, diz, também ninguém acende uma vela, uma candeia, um lampião, e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, no lugar alto. E assim ilumina todos que estão naquela casa. Aí o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Qual a função do sal? Temperar. Qual é a função que existe da luz? Iluminar. E a Bíblia dizia, para que a gente vai iluminar? Qual o propósito? Jesus diz assim, brilha a luz de vocês diante dos homens. Quando eu brilho, eu estou diante dos homens, brilhando. E logo depois vai dizer o seguinte, para que vejam as boas obras. Então brilhar tem a ver com boas obras, boas ações, boas atitudes. Não é a questão de comportamento apenas. Mas é o seguinte, tu dá um bom testemunho, está brilhando. Tem muita gente que já acabou a luz. Porque já estão andando em trevas. Eles não iluminam nada. Não iluminam nada. Acabou a luz. Eles não conseguem dar um bom testemunho aonde eles andam. Na escola, no trabalho, na família, na casa, na vizinhança, no meio dos parentes. Não consegue gerar e dar um bom testemunho. Então não brilha, e Deus não é glorificado. Mas quando as pessoas olham você e dizem o seguinte, olha, eu não sei o que aconteceu, mas a tua vida mudou. Eu conheci a tua vida antes, eu estou conhecendo agora, e eu estou vendo que a tua vida está diferente. O que aconteceu contigo, rapaz? Menino, o que aconteceu contigo e a tua vida está diferente? A Bíblia chama isso, meus amados, de iluminar. E a Bíblia vai dizer o seguinte, assim brilha a luz de vocês, amém? A minha luz tem que brilhar, amém? A nossa luz tem que brilhar. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras, e então glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Como é que Deus é glorificado? Através do meu testemunho. Através do teu testemunho, Deus é glorificado. A gente quer que as pessoas glorifiquem a Deus, mas sabe qual é a única maneira que as pessoas vão glorificar a Deus? As pessoas que não conhecem Jesus, através da nossa vida e do nosso testemunho. Já, que irresponsabilidade. Que irresponsabilidade que nós carregamos e nós temos. Fazer com que as pessoas que não conhecem a Cristo venham glorificar a Cristo vendo as minhas atitudes, vendo a minha ação, aquilo que mudou e aquilo que transformou. E eu tiro, meus amados, 3 perguntas, ou 3 colocações em cima dessa passagem. Primeiro, o que nós somos. O que nós somos vai responder, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. O que nós somos? O sal da terra e luz do mundo, amém? O que nós somos? Bem, nós somos o sal da terra e luz do mundo. Agora, por que nós somos o sal da terra e a luz do mundo? Por quê? Aí a Bíblia vai dizer. Para quê, meus amados? Para iluminar, para temperar. E a Bíblia vai falar, irmãos, exatamente isso. Aí eu pergunto, como é que está, queridão? A tua luminosidade. Como que está o nível da tua luminosidade? A lâmpada se mede pelo chamado lumens. Tem lâmpada que tem 40 lumens, 300 lumens, né? 600 lumens, 1800 lumens, e aí vai subindo, e vai subindo. Alguém pode dizer, pastor, meus lumens estão assim, está 1. Não dá para nem ver. Está menor que um vagalume. A coisa está crítica. E 100,
É que nem vagalume, né? A Bíblia não diz que nós somos vagalume do mundo, né? Acende, apaga, acende, apaga. É brilhar. E aí as pessoas vão glorificar a Deus pela minha vida. As pessoas vão fazer um negócio, é com crente. Não, com crente dá para fazer negócio. Eu digo, alto, cuidado. Não é porque é crente. Pode ser crente, mas não ser luz ainda. A gente tem que ser, meus amados. Exatamente o que as empresas que a gente é cristão, eu quero contratar. É cristão, é honesto, dá para botar no caixa. Mas às vezes tem pessoas que elas não são cristãs, mas vivem um testemunho muito melhor de alguns que são trevas. Nós somos chamados para ser luz, amém? É projetando para a eternidade. O nosso testemunho de vida vai falar de Jesus, mesmo sem abrir a boca, mas as pessoas vão perceber e vão olhar. As pessoas, elas olham para nós e dizem, opa, é isso que eu quero. Essa semana, creio que toda a igreja sabe, eu perdi meu sogro, paizinho da Luciana, da Mana, esposo da minha sogra, Salma, 61 anos casado. Digo, minha sogra, acho que vou botar na igreja para dar o curso de casado para sempre, né? 61 anos casado, coisa linda. Aí, no velório, chegou uma pessoa e disse assim para mim, disse, olha, 4 vezes eu fui atrás de ti e te procurar, porque eu estava decepcionado dentro do espiritismo. Digo, eu ia te procurar, porque eu queria passar para a tua igreja, eu queria servir Jesus. Meus amados, o que as pessoas olham na gente? O que as pessoas estão olhando em você? Nós precisamos brilhar. Você foi criado para brilhar. Mas eu fui construído para ser uma lâmpada, mas eu não ilumino, não estou iluminando nada. Nós somos chamados para iluminar. O nosso testemunho, ele precisa, meus amados, digo isso com temor, ele precisa ir diante de nós. Ele precisa ir iluminando o caminho daqueles que estão em trevas. E quando as pessoas entrarem numa luta, num conflito, não sabem o que fazer, vão te procurar. Amém? Você vai ser procurado. Amém? Procurado para ajudar, para socorrer, porque você é luz. Amém? Como é que está a tua luminosidade? Somos chamados por Deus para isso. Terceira pergunta, por que somos? Primeiro, o que somos? Segundo, para que somos? E a terceira, por que somos? Por que somos, irmãos? Porque devemos conduzir o pecador arrependido para glorificar a Deus. É isso que o texto diz. Para que glorifiquem o nome do Senhor. Para que glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. É o que diz ali no versículo 16. Amém? Outro texto, Filipenses 3,17, diz assim, versículo 17. Irmãos, sigam unidos ao meu exemplo e observem o que os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, diz o apóstolo Paulo, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Terrível, Paulo escrevendo isso. Ele está escrevendo para a igreja, que muitos estão vivendo na igreja como inimigo de Cristo. Mas eu amo Jesus, mas está vivendo como inimigo. Porque não estão glorificando o nome do Senhor Jesus. Porque não estão brilhando. Já estão como aquela taça bonita que brilhava, era um brilho só. Mas ela foi ficando opaca, cheia de poeira, a ferrugem foi pegando, a umidade foi lascando ele, e a ferrugem já escondeu todo o brilho. Infelizmente, o apóstolo Paulo vai dizer, muitos vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quando eu sou amigo de Cristo, amigo da cruz de Cristo, eu estou conectado a Ele, conectado à eternidade. Meu pensamento, meu coração está na eternidade, não nas coisas eternas, não nas coisas terrenas. Versículo seguinte, o apóstolo Paulo diz, quanto a esses, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o seu estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Logo depois o apóstolo Paulo vai dizer, a nossa cidadania, porém, está no céu, aonde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. No versículo seguinte ele vai dizer, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará o nosso corpo humilhado
para que seja semelhante ao seu corpo glorioso. Meus amados, Deus nos colocou, e Deus visitou o nosso coração, com uma visão de trabalho. Trabalharmos com aprisco. Eu vejo que o aprisco ele tem 3 propósitos, muito lindo. O primeiro deles é falar de Jesus, amém? Óbvio que nós temos uma ferramenta poderosa que são as casas de paz, amém? Ano que vem nós vamos estar entrando assim a partir já de fevereiro e março, já vamos estar ministrando a respeito das casas de paz, amém? Vamos se preparando, porque Deus vai agir de uma maneira sobrenatural. Mas o aprisco ele não se aposenta enquanto não tem casa de paz, ele continua com o propósito de falar do amor do Senhor Jesus, falando de Jesus. Esse é o primeiro propósito dos nossos apriscos. Digo, há muitas pessoas que não vêm na igreja, e talvez tenha até resistência de ir a uma igreja, mas no aprisco não, porque o aprisco é dentro de uma casa, dentro de um lar, uma família acolhedora, pessoas amigas, e ali se compartilha a palavra, ali vai ser dirimido dúvidas, né, embora a gente faça isso também no discipulado, mas é um ambiente extraordinário. E a gente não vai no aprisco só para comer pipoca, tomar chimarrão e de vez em quando, né, um jantar de comemoração dos aniversariantes de outras atividades. Mas ele tem um propósito, irmãos, que é falar de Jesus e levar a pessoa para o aprisco. O segundo propósito do aprisco é acolher as pessoas. Não tem ambiente melhor em que você é acolhido, você é amado, você tem oração sobre a tua vida. O terceiro propósito do aprisco é gerar crescimento na fé. Amém? É gerar crescimento na fé e consolidar. Então, a missão da igreja, irmãos, é apacentar Jesus a cada pessoa que está perdida e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós temos a alegria de inserir que essas pessoas possam estar dentro do aprisco, amém? E ajudar também todos a crescer. E aí agora nós temos no final desse mês, né, o nosso impacto, né, que vai impactar vidas, famílias vão ser grandemente abençoadas através desse retiro, amém? Em nome de Jesus, amém? Mas o propósito, meus amados, nosso é de amar. Como igreja, o nosso propósito é amar. No propósito do discipulado é amar, no propósito do aprisco é amar. E eu vejo assim que é o primeiro chamado que Deus nos tem para nós, para cada um de nós, é amar, amém? Cada um de vocês, Deus tem um chamado, amém? Mas não, esse negócio de ser pastor, não estou dizendo que é para ser pastor, mas todos têm um chamado. No momento que você entendeu a palavra, você passou por aquela porta, queira ou não, o Espírito Santo já te pegou. E ele tem um propósito na tua vida. Eu digo, o primeiro ministério que a gente recebe é o ministério de amar. A palavra de Deus diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Nosso primeiro chamado em Deus é para amar. E o aprisco existe para amar. O aprisco existe para amar, o discipulado tem o propósito de amar, de cuidar. E observa quando Jesus chama Pedro, o apóstolo, para ser um seguidor dele. Jesus passa uma missão para Pedro. E Jesus faz uma pergunta para Pedro. A pergunta que Jesus faz para Pedro é, Pedro, tu me amas? É fácil de responder. Mais fácil que a prova do Enem. Amém? Aqueles que enfrentaram o Enem hoje, vão enfrentar o Enem semana que vem também. Barbada, só pergunta, tu me ama? Pedro de letra. O senhor pode marcar aí, ó. Marca aí. Sim, eu te amo. Aí Jesus faz o que com ele? Passa uma missão. Cada pergunta uma missão. Pedro, tu me ama? Te amo. Então, cuida do meu rebanho. Cuida das minhas ovelhas. Faço uma pergunta para você. Você ama Jesus? Sim ou não? Você ama Jesus? Sim ou não? Sim. Eu quero mais convicção. Você ama Jesus? Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Amém. Ah, fiquei empolgado agora, alegre. Gente, observe quando você diz sim, eu amo. Pode colocar a tua disposição para servir a Cristo e Deus quer usar você. De uma maneira maravilhosa. Deus vai dar dons, talentos, capacitação para você fazer. Porque Ele vai nos dar armas espirituais. A Bíblia diz que as nossas armas, elas são espirituais, elas são poderosas em Deus, para vencer sempre. E aí Jesus diz para Pedro, apacenta minhas ovelhas, cuida. Aí Jesus faz uma segunda pergunta para Pedro. Segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta que Jesus faz para Pedro? Pedro, a mesma pergunta que tinha feito. A mesma. Não, mas já tinha respondido. Tem certas coisas, irmãos, que Deus nos leva, parece que até repetindo, mas para afirmar.
realmente nosso amor para com Ele. Não basta você dizer para Jesus: Jesus, eu te amo uma vez. Diga muitas vezes. Não basta você orar uma vez, ore várias vezes. Busque muito. E aí Jesus diz para ele: Pedro, se tu me ama, cuida, apacenta as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas. A terceira pergunta é a mesma coisa: Pedro, tu me ama? Eu te amo, Jesus. Então apacenta, cuida do meu rebanho. Meus amados, uma igreja irresistível, ela foca tudo no eterno, tudo naquilo que é eternidade. Ele foca numa vida, ele foca em vidas. Olha só, o que o apóstolo Paulo, ele vai escrever em 1 Coríntios 9, verso 19, diz assim, 1 Coríntios 9, 19, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Verso 20, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, eu me tornei como se estivesse debaixo da lei, para ganhar esses. Para os que estão sem a lei, eu me tornei como sem lei, a fim de ganhar os que estão sem lei. Para com os fracos, eu tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Eu digo, cuidado com a interpretação que alguns querem dar. Eu também me faço, pastor, eu me faço de fraco para ganhar os fracos. Eu encho a cara até tombar, eu tomo umas para poder ganhar o pessoal lá do boteco. Não é isso que Paulo está dizendo. Eu também vou me chapar porque eu vou ganhar o chapado para Jesus. Não é isso. Eu vou me prostituir para ganhar as prostitutas para Jesus. Não é isso que o Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: ele vai tentar entender a dor das pessoas a fim de resgatar, a fim de conquistar, a fim de gerar. Olha, ele se desveste daquilo que ele é, para entender a dor, a compaixão, a tristeza do outro, para poder conquistar. Achei muito lindo a respeito de uma igreja, eu creio que já falei aqui, né? Eu digo, bom, vocês vão conhecendo sempre as histórias do pastor, as ilustrações, que é o pastor que vocês ouvem toda semana. Até disse alguém o seguinte, que herói mesmo é o pastor de uma igreja local. Ele sempre tem que ter uma mensagem nova para a sua igreja. Aí vem o visitante, convida um visitante que nunca pregou. Diz, mas aquele visitante, olha como prega. Quem dera que nosso pastor pregasse que nem ele. Mas o pastor sempre tem uma palavra para trazer. Coragem. Como? O visitante já pregou aquela mensagem umas 40, 50 vezes, ele já sabe, o pastor cada semana tem que trazer uma nova. Mas, sim, é extraordinário, irmãos. A igreja, essa semana estava ouvindo um pastor muito, muito precioso, que permitindo Deus, nós vamos trazer ele o ano que vem, para a nossa conferência de aprisco, amém? Mês de agosto. Pastor Getro Paiva, você pode botar na internet ali, você vai apaixonar ouvindo. Ele falando da igreja que tem nos Estados Unidos, a igreja Bethel, que ela é uma referência no mundo. Nós cantamos os hinos que a Bethel produz lá, que Deus inspira eles, é um extraordinário, né? É uma igreja nos Estados Unidos, permitindo Deus, Deus abençoe, um dia eu quero ir lá. Hein? O meu sonho não é em Jerusalém nem em Israel. Meu sonho é conhecer essa igreja, porque nos inspira. Amém? E eu digo, meus amados, até o fruto dessa igreja é de observar e ver igrejas que Deus tem abençoado muito. Lá na igreja Bethel, os meninos com 13 anos, 14 anos, no estacionamento, recebendo as pessoas no estacionamento, e orientando, pode estacionar aqui, quando eu estou saindo do carro, diz, olha, prazer, meu nome é fulano de tal, eu sou profeta nessa igreja. Coisa linda. Aí chegava outro lá, outro menino também dizia, prazer, eu sou evangelista dessa igreja, bem-vindos. Poxa vida, gente, um trabalho lindo, maravilhoso, acolhimento daquela igreja, amém? E Deus tem nos abençoado de sermos uma igreja muito acolhedora, amém? Você está aqui, certamente foi pelo acolhimento que você teve, o abraço que você teve, e nós temos que aprender muito, amém? Falar nisso, terça-feira, nós temos upgrade, né? Melhorando cada vez mais. Aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer, irmãos, fiz-me de escravo para ganhar o maior número possível. Tornei-me judeu para com os judeus. A história que eu disse que eu já contei para vocês, a respeito de moços, que eles queriam muito evangelizar uma ilha.
uma ilha só de escravos. O dono daquela ilha, ele comprava os escravos e colocava para trabalhar na sua ilha, nas suas lavouras e agropecuária que tinha lá. E eles queriam licença do dono daquela ilha para evangelizar os escravos. E o dono disse: não, aqui não tem esse negócio de vir evangelizar. Só vai atrapalhar o pessoal do trabalho. Aqui vocês não entram. Mas eles tinham uma fome por Deus, uma visão da eternidade. O que esses dois jovens fizeram? Eles se venderam como escravos. E como escravos foram para lá. Mas ser escravo não é por um tempo, é para a eternidade, até a morte. Eles foram, meus amados, a vida deles, eles venderam a sua vida como escravo, entraram como escravo, não mais podendo voltar nunca mais para a sua terra, e eles escravos foram naquela ilha. Eles evangelizaram todos os escravos daquela ilha, porque o coração deles não está na terra, o coração deles está na eternidade. Onde é que está o nosso coração? Meus amados, vamos fazer diferença. O pouco tempo de vida que nós temos aqui nessa terra, vamos fazer diferença. Se você está com seus 30 e poucos anos, 40, você vai ter mais uns 50, 60 anos de vida pela frente. É pouco tempo perto da eternidade. Então gasta a sua vida. O apóstolo Paulo diz: eu me gastei e eu me deixarei gastar por causa do Evangelho. Agora, se você não gastar a sua vida na obra de Deus, nas coisas de Deus, a sua vida vai como vapor. Mas que o fruto da nossa vida, meus amados, ele gera eternidade. E Paulo diz: fiz-me de escravo para todos, para ganhar a todos. Fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Tudo tornei-me com todos a fim de alguma maneira salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. No final, amados, o que mais importa são vidas redimidas e transformadas pelo poder do Senhor Jesus. Amém? Mateus 22, 34 diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus, que era uma seita que havia na época, os saduceus sem resposta, os fariseus, que era outra seita, uma seita maior, uma seita religiosa do Novo Testamento, se reuniram. Um deles, perito na lei, pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: não foi guarda o sábado, não come isso, não come aquele outro. Diz assim: o maior mandamento é esse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou matar ele. Eu não vou cobiçar o que ele tem. Eu não vou dar um falso testemunho, porque eu amo ele. Eu gosto de dizer que os 10 mandamentos, eles não são proibitivos, eles são protetivos. É uma proteção para a minha vida. Quando Deus está dizendo o seguinte: não matarás, Deus está dizendo assim: não é para me matar. Deus está falando para que ninguém me mate, amém? Para que ninguém mate você, para que ninguém mate teu filho, ninguém mate teu cônjuge. Não é proibitivo, é protetivo. É proteção da parte de Deus para conosco. Então, queridos, o propósito de Deus é amar o próximo para conectar essas pessoas a Deus. Um semeia, outro rega, mas o Espírito Santo, através da palavra de Deus, vai gerar o crescimento. Ok? O principal na vida de uma igreja está relacionado com aquilo que Jesus destacou e Jesus ensinou. E aí Jesus passa uma missão. E essa missão do Senhor Jesus, ele passa para a igreja. E nós somos a igreja, amém? Uma igreja irresistível, amém? Mateus 28, 18, ele vai dizer: então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eis que eu vou estar com vocês até o final dos tempos. Meus amados, cada função na igreja do Senhor Jesus, de cada ovelha, de cada membro na igreja, está relacionado com a eternidade, amém? A qual Jesus conquistou para nós.
E o propósito da igreja não é ser uma extensão, seja de um partido político, seja de um gosto na área do esporte, não. A igreja, meus amados, ela desempenha a sua função. Eu digo assim, a igreja não tem candidato à eleição. Quem tem candidato é o partido tem seus candidatos. A igreja vota sim, de preferência votar com sabedoria e entendimento. Mas o propósito da igreja não é fazer política. O propósito da igreja é resgatar os perdidos e conduzir ao céu. Amém? Através da palavra do Senhor Jesus e por intermédio do Senhor Jesus. Ok? Então nós somos chamados com um propósito. E eu conto a história que está no livro do pastor Werner Cordeiro. Ele conta o seguinte, que em um determinado lugar tinha muito naufrágio de navios. Muitos naufrágios. Então o povo alguns homens daquele povoado se reuniram para socorrerem os necessitados dos naufrágios. Então eles conseguiram lá um barco, e eles iam até onde o navio estava afundando, e eles iam lá e socorriam, traziam os náufragos. E eles então, foi reconhecido o trabalho deles. Todos aqueles que sofreram o naufrágio, começaram a ajudar financeiramente, melhoraram o barco, construíram ali uma sede direitinho, mais recursos vieram, e aumentaram, fizeram uma sede bem bonita, para poder ajudar os moradores daquela cidade. Então se associaram àquele clube para poder ajudar. Aí fizeram piscinas, áreas com churrasqueira, área de lazer, um lugar muito bonito, todo mundo alegre, todo mundo todo mês ajudava com uma parcela para ajudar a associação, ajudar o clube de resgate, de resgatadores dos naufrágios. E aí aconteceu o seguinte, estavam eles lá trazendo os náufragos dos seus navios, e trazia aquela gente molhada, suja. Aí comiam a comida deles, gastavam a água e a luz. O pessoal começou a reclamar. Puxa vida, vem esse pessoal aqui sujo, gasta a nossa água, gasta a nossa luz. E o nosso lugar que nós arrumamos com tanto custo, foi tão caro para nós, e eles deixam aqui meio bagunçado. Sei que não está certo isso. Qual a solução? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos construir um outro clube somente para cuidar dessas pessoas que vêm dos naufrágios. E aí eles então fizeram outro clube, um clube novo somente para cuidar desses que vinham, né, sendo resgatados dos naufrágios. E aí deixaram o lugar arrumado, bonito. Daqui a pouco esse segundo clube se levantaram dizendo, mas o pessoal vem tudo para cá, tudo sujo, tudo molhado, encharcado, estão deixando a nossa sede, a segunda sede, tudo sujo de novo. Aí tiveram uma ideia, vamos fundar uma segunda, uma terceira, e assim foi. O propósito pela qual foi criado, perdeu a sua identidade. Eu digo, a igreja, meus amados, ela não pode perder a sua identidade, amém? Nós somos chamados para resgatar vidas. Nós não somos chamados para ser um clube. Nós não somos chamados para fazermos e termos uma igreja para que todo mundo diz, ai, que igreja bonita, que igreja tão bela, que igreja maravilhosa. Não, é um hospital, um pronto-socorro. A igreja sempre vai ser um pronto-socorro para o necessitado, para o aflito, para o machucado, para o ferido, e vamos resgatar muitas vidas. É o propósito quando nós estamos conectados com as coisas eternas e não com as coisas terrenas. A briga numa igreja, uma vez, o pastor teve a ideia, vamos evangelizar o pessoal da vila, o pessoal lá da invasão, e vamos trazer para a igreja. Daqui a pouco o pessoal começou a vir, o pessoal da invasão. Daqui a pouco alguns começaram, mas essa gente nem banho não toma, e vem nos cultos, nossa, esse pastor não está certo isso. Pessoas que não estavam mais conectadas com a eternidade, estavam conectados só aqui na terra. Meus amados, nós aqui estamos de passagem, amém? Nós somos passageiros aqui. A Bíblia diz que aqui nós somos estrangeiros. A Bíblia diz que aqui nós somos peregrinos. Vocês lembram da mensagem que foi pregada esse ano? Somos peregrinos. Esse é o nosso chamado. Somos chamados para a eternidade. Nós somos uma igreja irresistível quando nós estamos conectados na eternidade. Nosso chamado em Deus, irmãos, é viver para a eternidade. O Evangelho sempre vai nos levar, irmãos, para mais perto de vidas que precisam de Deus. Se você diz, olha pastor, mas a minha vida espiritual está lá embaixo.
mas Deus quer te usar. E a tua vida espiritual, quando você se deixar ser usado por Deus, Deus vai colocar lá em cima. Às vezes o nosso problema, meus amados, é que a gente está tão parado, tão pensando na gente, tão olhando só para nós, mas que nós sejamos uma igreja que vai fazer diferença nessa cidade. Amém? Não é uma igreja para nós nos promovermos, mas é para promovermos a Ele. Amém? E cada um de nós, irmãos, o que nós fizemos aqui é muito mais do que nós fizemos. Eu digo assim, ó, quem limpa a igreja, quem limpa a casa do Senhor, não está limpando a igreja. Ele está fazendo algo para que as pessoas, ao chegar no culto, dizem, ah, que bonito que está tudo limpo. Aquilo chama atenção. Quem limpa os banheiros? E aí chega lá e diz, ah, os banheiros estão limpinhos. Agora imagina a pessoa vai no banheiro, o banheiro todo sujo. Ah, mas que imundo isso aqui. Ah, mas que sujeira que está isso aqui. E aí, de repente, a pessoa cria uma certa resistência, porque a coisa está meio largada. Então, o que a gente faz não é apenas o que nós fizemos. Nós fizemos algo para muito mais. De quem cuida do som não está cuidando do som. Ele está possibilitando as pessoas ouvir com tanta atenção e clareza a palavra de Deus. E na hora do convite, a pessoa vem a Cristo Jesus, não foi porque o pastor fez, mas porque todos nós fizemos. Você está aqui sentado, ouvindo a palavra, recebendo de Deus. Mas tem vários irmãos que estão na rua, com colete, com rádiozinho, se comunicando, estão cuidando do carro de vocês. O que eles estão fazendo? Cuidando de carro? Não, eles não estão cuidando de carro. Eles estão trabalhando para algo eterno, para que vocês possam estar atentos aqui, não preocupados com o teu carro. Você está aqui ouvindo a palavra, recebendo de Deus. Estão as professoras lá em cima, com as crianças. O que estão fazendo? Ah, estão entretendo as crianças, para as crianças não ficar correndo e se machucar. Não, elas não estão cuidando de crianças. Eles estão ensinando a palavra, que vai ficar eternamente no coração dessas crianças. Enquanto você está aqui se alimentando, recebendo de Deus, para ser cheio do Espírito Santo, e você está tranquilo, porque as crianças estão sendo muito bem cuidadas, instruídas. Aí você toma uma decisão por servir mais a Jesus. Eu digo, essas professoras, os professores que estão ali em cima, estão fazendo um excelente trabalho cooperando para o reino de Deus. As decisões a Cristo Jesus, eles têm parte nisso também. Qualquer coisa que você faça na casa do Senhor, você está fazendo algo para a eternidade, cooperando com Cristo. Não importa o que você faça, não importa o que você dedica a fazer na casa do Senhor, pode até parecer aos olhos humanos até insignificante, aos olhos de Deus não. A Bíblia diz que a nossa obra no Senhor, ela não é vã. Deus está contabilizando, amém? Tudo aquilo que você faz, seja o seu trabalho, seja a sua oferta, seja o seu dízimo, seja a campanha para telharmos o nosso pavilhão novo, o nosso novo templo, meus amados, ali fica contabilizado diante do Senhor, amém? Meus queridos, que Deus abençoe a todos aqui na igreja. Deus abençoe o pessoal que trabalha no som, os nossos amados que trabalham no estacionamento, no multimídia, faz o acontece, o louvor, as cantinas, o acolhimento, a iluminação, as fotos, as redes sociais, a organização do louvor, o ministério infantil, até o trocar as fraldas, o balcão de informação, os discipulados, a equipe dos retiros, o TDC, a equipe do TLA, os apriscos, o curso, enfim, amados, tudo a gente faz com grande propósito, amém? Nós estamos conectados na eternidade, e é isso que Deus quer ver no nosso coração, um coração apaixonado por Ele. Vamos ficar em pé, nós vamos orar a Deus, e somos tão agradecidos a Deus, amados. Uma igreja irresistível nunca esquece da sua missão. O que somos e o que fazemos, de alguma forma, em algum lugar, deve estar sempre relacionado ao assunto da eternidade, a nossa alma ligada à eternidade, amém? Deus deu um exercício bem prático para a igreja, relacionar todo o seu coração com a eternidade, amém? Buscar os perdidos e consolidá-los e firmá-los na sua palavra, amém? Vamos orar a Deus, em nome de Jesus. Que você, como igreja, consiga conectar tudo que você faz para a eternidade. Socorrer, ajudar, evangelizar, ajudar a firmar o caminho em Cristo Jesus, ministrar crescendo na fé, se dispor a fazer o crescendo na fé, para entrar no trilho, para crescer, para servir a Deus. E olha que o escritor de Hebreus, ele escreve, capítulo 13, verso 14, diz assim: na verdade não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos
mas buscamos a que há de vir. Aqui nós não temos uma cidade perfeita, mas buscamos a que há de vir. Lembre-se que o Senhor Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Eu pergunto, qual é a tua aflição que você está tendo pela causa de Cristo? Pastor, eu tenho aflição, mas é por causa das minhas falhas, dos meus erros. Mas troque agora, disponha a sua vida a estar na mão de Deus, servir a Ele com intensidade, com fervor. Ainda que você sofra por causa da causa de Cristo, mas você está glorificando ao Senhor Jesus. Amém? Eu digo, cada um de nós temos um histórico. Eu digo, um dia nós vamos entrar nos umbrais celestiais, vamos estar no céu, vamos estar na eternidade. E lá nós teremos a vida inteira, a eternidade para nos relacionar, e vamos conhecer milhões de pessoas. Eu fico a imaginar a alegria de chegarmos para alguém e dizer: meu irmão, você veio aqui, como é que você chegou aqui? E alguém vai dizer, esse alguém vai dizer: olha, é porque alguém, o meu vizinho, falou de Jesus para mim. E eu conheci o Evangelho através do meu primo, do meu tio, do meu pai, da minha mãe, lá no meu trabalho, lá no meu serviço. Eu estou aqui, eu vim porque me convidaram para uma confraria, me convidaram para um florescer, me convidaram para um homem de honra, me convidaram para um curso, me convidaram para um aprisco, me convidaram para uma casa de paz. Aí foi o meu começo. Meus amados, haverá tanta alegria de saber que o que nós estamos fazendo está conectado com a eternidade. Nós somos chamados para a eternidade. Amém? Deus nos convoca para a eternidade. Uma igreja irresistível para Deus é uma igreja que está conectada com a eternidade. Que Deus esteja conectando teu coração com a eternidade. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado. Tudo pode falhar, o Senhor não falha. Tudo pode, meu Deus, faltar, o Senhor não falta, Senhor. O Senhor zela pela tua palavra para cumprir, Pai. Nós queremos te bendizer, meu Deus, porque no céu só entra cristão. Ninguém, meu Deus, que não tenha Cristo, ou não tenha aceitado a Cristo, reconciliado com Cristo, Senhor, não pode jamais entrar, Pai. Mas todos aqueles que um dia, Senhor, foram tocados no seu coração e renderam a sua vida a Cristo, Pai. Aqueles a quem o Senhor moeu, aqueles a quem o Senhor tratou, Pai. Mas para, meu Deus, para amolecer o coração, Pai. Para tratar, para levar para a eternidade, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a fazer de tudo para alcançar o maior número de vidas e conduzi-las para Cristo Jesus. Obrigado por essa amada e preciosa igreja, Pai. Que está, meu Deus, entendendo e compreendendo, Pai, que somos chamados para conectar a nossa alma, meu Deus, conectar a nossa vida, meu Deus, para aquilo que é eterno, Pai. Muito obrigado, meu Deus, pois tu vieste a esse mundo já conectado com a eternidade. Muito obrigado, meu Deus, ajuda-nos a batalhar, meu Deus, pela fé, Pai. A lutar em oração, a lutar, meu Deus, pelo propósito, Senhor, que é muito maior que o nosso propósito, é muito mais elevado, Senhor, do que os nossos propósitos, Pai. Nos ajuda a pensar como Cristo Jesus, pois a tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo, e assim queremos andar e viver, Pai. Oramos pelos nossos irmãos que estão ouvindo pela internet, Pai. Toca no coração de cada um, Senhor. Que hoje hajam grandes decisões. Aqueles, meu Deus, que vão ouvir essa gravação, Pai. Gravação que vai para o ar também. Que o Senhor continue a falar durante muitos e muitos anos, Pai. Muitos e muitos tempos depois desse culto, Pai. Ministrando de uma maneira tremenda e poderosa, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Assim nós adoramos, assim nós te bendizemos. Em nome de Jesus. Vamos adorar a Ele.